Já vou estar compartilhando com vocês a minha tela. Isso aí, pessoal, vamos lá. A gente não perder tempo, como diz Yara, sou fominha por aulas, então vamos lá para a gente poder começar a aula de hoje. Como eu tinha prometido para vocês, meus afiliados, a aula de hoje vai nos tratar deste tema, desses compostos sulfurados ou sulfurosos, voláteis, que pairam pelo ar nesta manhã. Então, a gente vai tratar aí desse assunto, Isabelle, que é a halitose. Com certeza, muitos ainda estão na cama e podem fazer a autoexperiência aí para ver se você tem ou não a halitose matinal. E nós vamos entender, então, os diferentes tipos, os diferentes bafos, né, Lídia e Isabelle? Então, vamos entender um pouquinho de como isso se apresenta, porque de fato é uma queixa, muitas vezes subnotificada. Muitas vezes não vamos ter aí o corajoso que vai nos falar que nós temos mau hálito, né? Então, um dos grandes problemas da pessoa que tem mau hálito é justamente a falta de sincerômetro. Ou seja, todo mundo sabe que o hálito ali não é legal, mas ninguém tem coragem de chegar para o amigo e falar assim: ô Zé, capricha aí, vai, meu filho. E nós vamos entender que também não é só uma questão de capricho, nós podemos ter também outros fatores relacionados. Então, mesmo quem escova pode ter aí um percentual, né, numa porcentagem bem menor, outros problemas relacionados, como nós vamos ver. Então, pessoal, quando a gente fala aqui da halitose, esse é um tema que tem sido aí estudado durante os anos. E como todos os temas que geralmente envolvem os seres humanos, eles são recheados aí também de mitos, ou de causas que são menores e que muitas vezes se atribuem como principal agente etiológico. Então, nesse sentido que nós precisamos nos embasar em estudos para que a gente tenha um entendimento completo desta condição e possamos saber, perante a sua etiologia, a sua origem, e também a respeito da sua epidemiologia, como é que esse problema se expressa na população. E aí nós vamos ver que existem algumas limitações, tanto de técnica como para o diagnóstico, apesar dele ser plenamente possível de ser estabelecido, tanto em parâmetros que a gente chama de organolépticos, que são mais subjetivos, como parâmetros mais objetivos de quantificação de compostos sulfurosos presentes aí no hálito. Então, é interessante quando a gente fala desse tema, porque ele está muito ligado, intimamente ligado, como nós vamos ver, à periodontia. Como a principal causa aí da halitose, nós vamos ter as condições bucais, sobretudo as condições periodontais e relacionadas à língua. Mas é muito comum você encontrar uma pessoa que chega para você e diz assim: doutor, o problema de mau cheiro que eu tenho aqui na minha boca, que as pessoas me falam, é por conta do meu estômago. Nem fala do estômago, né? Por conta do meu estômago. Então, há um consenso aí, e isso é um mito, de que a principal causa da halitose seriam causas estomacais. E a gente vai ver que isso é bem raro, apesar de não ausente, mas em torno de 1% a 0,5% somente das condições de halitose são estomacais. Então, de cada 100 pacientes que você atende no consultório com condições de halitose, 90 pacientes vão ter origem em condições bucais. Mais ou menos de 5 a 7 vão ter questões otorrinolaringológicas relacionadas à amígdala e às vias aéreas superiores, e só 1% vão ter causas aqui gastrointestinais. Mas é importante a gente entender as origens para a gente poder pensar nas formas de tratamento. E aí, para entender as origens e como a gente pode fazer o diagnóstico, nós vamos entender algumas formas
da gente poder avaliar a litose. Então, como é que a gente sabe se a litose é presente ou não, né? Uma vez que, às vezes, você convive com um amigo, com uma pessoa no trabalho, com um colega de classe, que tem um hálito com um cheiro que, ao olfato humano, é desagradável, e, às vezes, a gente não tem coragem de falar para a pessoa. Então, é um problema que, muitas vezes, quando o indivíduo percebe, já está acentuado. E, geralmente, a queixa vai vir das pessoas mais próximas. Geralmente, a esposa. E, então, é bem interessante a gente pensar nesse aspecto, que isso remonta já à antiguidade. Para vocês terem uma ideia, na Bíblia, você tem lá a história de Jó, e diz a história bíblica de Jó que a esposa dele se incomodava com um cheiro desagradável que emanava de sua boca. Ou seja, Jó tinha halitose. Então, já remonta aí até as antiguidades e a história bíblica essa questão. E aí, como é que nós podemos, então, no consultório, tratar essa condição? A gente sabe que as pessoas geralmente procuram o nosso consultório por condições, primeiro, relativas à cárie e suas consequências de tratamento. Então, as sequelas relativas à doença cárie, sejam as restaurações, as endodontias e as próteses que advêm das sequelas da doença cárie, acaba sendo o número 1 de procura no consultório. O number 2 vai estar justamente aí as condições periodontais, de gengivite, amolecimento, sangramento. E, number 3, nós vamos ter aí as halitoses. Então, quem não está preparado aí para tratar a litose, muitas vezes vai perder uma parcela significativa de pacientes que, como queixa, não vão procurar muito pela questão estética, mas vão chegar para vocês e vão dizer o seguinte: a minha esposa está reclamando, a minha filha está reclamando. Geralmente, pessoas do núcleo mais próximo e mais íntimo é que acaba tendo aí a coragem de poder relatar. Então, como é que a gente faz a avaliação da litose? A avaliação da litose, ela vai necessitar de que a gente tenha um feeling importante da anamnese. Então, a anamnese para a litose, ela é fundamental. Então, a gente inquirir do nosso paciente se ele tem algum relato de pessoas próximas quanto ao seu hálito e se ele mesmo se incomoda. Então, um primeiro ponto para a gente abordar essa questão é entender o grau de incômodo na vida diária e de afastamento social que isso causa. É lógico que hoje nós estamos vivendo aí com o uso de máscaras. E o uso de máscaras pode, muitas vezes, acentuar esse problema, porque o indivíduo pensa que porque está usando máscara, as outras pessoas não vão sentir o cheiro, o que não é uma verdade, porque a máscara, ela filtra partículas, mas partículas gasosas, elas continuam passando pela máscara. Então, você continua sentindo o cheiro, mesmo que você esteja usando uma N95, que é uma máscara de vedação e de alta possibilidade de filtração, compostos voláteis conseguem passar pelos filtros de uma máscara. E as pessoas tendem, porque estão usando máscara, a acordar de manhã correndo, põe a máscara, não fazem como o José Vitor, que acaba de acordar e já escova, né? E saem para trabalhar, porque agora ninguém vê mais que o dente está amarelado. Então, tende a piorar essa questão. Então, como é que a gente faz uma avaliação da litose? Primeiro, nós sabemos que é uma anamnese bem feita. Depois, nós vamos precisar de um exame odontológico adequado para identificar as condições de cavidades abertas, necrose pulpar, abscessos, doenças periodontais, as condições que nós estamos acostumados a identificar na nossa clínica. E também precisamos ter uma atenção especial no caso da litose para a saburra lingual, como nós vamos entender melhor esse processo. Com certeza vai ser um diferencial para vocês na aula de hoje, entender como é que esse processo se dá e como que a gente pode neutralizar. E aí eu venho apresentar para vocês aqui
2 aparelhos que são chamados de alímetros. O que é um alímetro? Alímetro é um aparelho que vai medir a quantidade de compostos sulfurosos voláteis na saliva. Então, aqui o Wander está falando que tem gente que acha que não precisa escovar porque está de máscara, né? É uma realidade, Wander, verdade. Então, a gente precisa escovar, Zé Vitor. De fato, a gente vai entender que a higiene tem um papel importantíssimo nisso, e eu vou, inclusive, fazer merchandise aqui hoje de vários produtos de várias empresas. Então, hoje eu vou faturar nos comerciais aqui de produtos que eu preparei para mostrar para vocês. O alímetro, ele mede os gases sulfurosos? Os compostos sulfurosos voláteis, que a gente chama aqui de CSV, isso. Então, aqui, ó, dentro das formas, eu vou explicar para vocês as diferentes formas de avaliação. Mas uma avaliação menos subjetiva é essa com o alímetro. O que é esse alímetro? É um aparelho que vai medir a quantidade de compostos sulfurosos voláteis. Tá? Compostos sulfurosos voláteis. Esses compostos, eles advêm da degradação de aminoácidos, tanto por enzimas como por bactérias presentes na cavidade bucal. E quando esses aminoácidos são degradados, eles vão ser quebrados em substâncias que têm um odor principalmente relativo ao enxofre. Então, é importante guardar isso também, porque o tratamento vai envolver a neutralização do enxofre. Então, o alímetro, esse aqui é uma das marcas, o Alimit, ele é usado também em pesquisas. Esse aparelho, o indivíduo vai soprar nesse aparelho e ele vai medir aqui por meio de gasometria, então ele vai quantificar em partes por bilhão o quanto que o indivíduo tem de compostos sulfurosos no seu hálito. Geralmente, quando esse valor aqui tem um painelzinho que vai dar o valor. Então, aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui está dando um valor de 168 no alímetro. Então, essa pessoa com esse valor, então, um valor no alímetro maior que 75 ppb, que é partes por bilhão, então, isso é um mecanismo de gasometria. Ele foi desenvolvido aí para verificar a presença de gases. E aqui, mais especificamente, ele vai medir compostos sulfurosos voláteis. Esse aparelho... Bilhão? Oi? É parte... Oi? É parte... Por bilhão. Bilhão, né? Por bi. Não é por milhão, não, porque se fosse por milhão, a gente estava perdido, né? Ele é muito parecido com o mecanismo do teste do bafômetro, justamente, Thiago. Então, o bafômetro vai medir ali a presença residual do álcool, né? E o alímetro vai medir compostos sulfurosos, mas o princípio de atuação é muito semelhante. Só que esse aparelho, ele envolve aí um custo, ele está em torno aí mais ou menos de 7 a mil reais. 7 mil a 8 mil reais. Então, ele requer um investimento, você tem que ter aí uma clientela que vai te procurar como referência para poder ter esse aparelho no consultório. Agora, nós temos uma opção mais vantajosa do ponto de vista financeiro, que é esse alímetro desta marca aqui, ó, Tanita. Então, esse alímetro, ele já é bem mais em conta para a gente ter no consultório. Esse alímetro, ele está custando aí, se você jogar aí na farmácia, drogaria americana, você consegue encontrá-lo no Mercado Livre ou em farmácias mesmo, e ele tem a vantagem de ser mais em conta. Ele não vai te dar exatamente as partes por bilhão, mas ele tem uma legenda que fica fácil de você ler em níveis. Então, o nível 0 é que não detectou uma concentração de compostos sulfurados voláteis. O nível 1 é que houve a presença, a sensibilização dessa sonda eletroquímica. O nível 2 é que teve mais ainda. O 3, olha a carinha como é que vai ficando. O 4 e o nível 5. Então, aqui, você vai perceber o grau do estrago, né? Quando a pessoa abre a boca.
Então, esse alímetro da Tanita, ele vai estar aí custando em torno de 75 a 100 reais, bem mais em conta, e é possível a gente ter ele no consultório. Ele é muito interessante, mas é lógico que, como eu vou explicar, ele tem limitações. Qual que é o ponto mais interessante dele? Conseguir estabelecer níveis para que o paciente possa entender, e, inclusive, alguns pacientes, eles podem até adquirir, como se fosse um termômetro, né? Ele pode adquirir para ele perceber se, de fato, ele está tendo uma melhora. Se, de fato, com aquilo que você vai recomendar para ele como tratamento, há uma melhora. E nós Mas vamos ele ver também... Oi? Ele é descartável? Não. Ele pode ser reutilizado, a gente pode ter ele no consultório, igual um termômetro, não precisa jogar fora depois que usa. Você vai ter que fazer a desinfecção dele, né? Mas ele não é descartável, não. Você vai poder tê-lo em casa, ou você pode tê-lo no consultório, é lógico, tomando os cuidados de desinfecção, porque ele não permite esterilização, né? Então, ou ele é usado em casa pela pessoa e promove a desinfecção, ou no consultório você promove a desinfecção dele. Então, basicamente, você vai soprar. Como é que funciona esse teste? Você vai ficar aí. Lógico que você não pode fazer o uso de Listerine antes, você não pode fumar 2 horas antes, nem se alimentar 2 horas antes de fazer o teste. Então, 2 horas antes, você vai cessar. Se você fuma, você vai parar de fumar, não vai beber bebida alcoólica, não vai bochechar e não vai escovar o dente. 2 horas antes. E depois você vai soprar. Soprando aqui, ele tem uma sonda eletroquímica. Então, essa sonda ela é específica para identificar composto sulfuroso ou sulfurado. E aí, então, vai dar essa marcação. Por que é interessante essa medida? Porque ela é uma medida mais objetiva. E, inclusive, tem pessoas, como nós vamos ver, que procuram um consultório, mas elas são halitofóbicas. O que é uma halitofobia? É a pessoa que ela acha que ela tem mau hálito. Então, ela põe na cabeça que ela tem mau hálito. E, muitas vezes, essa pessoa não tem. É algo mais psicológico. Então, nós vamos precisar dar uma atenção especial a essas pseudo-halitoses ou falsas halitoses. A gente vai ver depois um esqueminha que eu preparei para vocês especialmente para isso. Então, a gente precisa pensar em todas essas condições, em todas essas variáveis relativas à halitose. E aí, dentro dos testes, nós já falamos da anamnese e falamos do exame clínico, que vai descartar aí outras possibilidades. E agora nós estamos falando de testes específicos para a halitose. Então, o mais interessante aqui é o alímetro. Qual que é a limitação do alímetro? A limitação é que nem todos os compostos que são desagradáveis ao olfato humano, proveniente da nossa saliva e do nosso hálito, são compostos sulfurosos. Então, a gente sabe que a maior parte da halitose é proveniente de composto sulfuroso, mas temos outros compostos que são derivados de putrefação que não são medidos porque não são sulfurosos. Então, há aqui, muitas vezes, outros odorovetores que não são detectados pelo alímetro. Então, a vantagem do alímetro, seja aquele mais específico, que dá a quantidade em parte por bilhão, que a marca é o Alimit, ou seja, da marca Tanita, um alímetro mais caseiro, eles permitem a obtenção de dados objetivos dos principais odorovetores. O que são odorivetores? São justamente os compostos sulfurosos presentes dentro do nosso hálito, que estão na forma gasosa. Mas qual que é o problema do alímetro? É que não são todos os odorovetores que ele consegue captar no ar expirado. Então, por exemplo, a cadeverina e a putrefina, ele não vai conseguir identificar. Mas existe um outro teste que vocês vão muitas vezes poder fazer uso, ou às vezes ensinar o paciente para que alguém da casa faça uso. O que é o teste organoléptico? O teste organoléptico é quando o profissional
ele sente o cheiro do hálito do paciente e ele classifica numa escala o quanto que aquele cheiro é desagradável. Então, ou seja, você vai ter que colocar o narizão lá e perceber como é que está esse hálito. Então, ele tem uma característica muito mais complexa, não é não, Maria Eduarda? Então, no organoléptico, como é que funciona o teste organoléptico? Você tem, inclusive, pesquisas de teste organoléptico. Então, no teste organoléptico, você não pode ter nenhum tipo de cheiro no consultório, você não pode ter perfume, ter incenso, nada disso. O consultório tem que estar sem nenhum tipo de perfume, de cheiro. E aí, o que você faz? Você vai poder sentir o cheiro do hálito do paciente. Você tem que ficar uma distância, geralmente essa distância ela é estabelecida entre 10 a 20 centímetros da boca do paciente, para você mensurar o grau de incômodo com aquele cheiro. Então, é bem desagradável você, né, fazer esse tipo de teste. Então, como é que a gente pode fazer para poder evitar essa questão desagradável do teste organoléptico, né, Wander? O Zé Vitor está falando do veterinário também, né? Então, como é que a gente faz para poder evitar o teste organoléptico? Tem duas formas da gente poder fazer esse teste de uma forma que a gente não fique tão incomodado com isso. E, inclusive, dá para fazer o teste organoléptico de máscara, viu? Mesmo em coronavírus, porque, como eu disse, os gases, eles passam pela máscara. Mas como é que a gente pode fazer de uma forma que não seja feita diretamente pelo dentista? Nós podemos pedir aí para o próprio paciente. Então, ele vai fazer uma concha na mão e vai soprar. Então, façam aí agora, ó, vamos ver, ó, uma conchinha na mão, aproxima do nariz e sopra. Então, você mesmo consegue perceber diferenças no seu hálito. É uma forma de autodiagnóstico, que seria quase como um autoexame. A outra forma também de poder fazer é quando você tem uma pessoa bem íntima, e geralmente o melhor nesses casos, as pesquisas relatam que o melhor para fazer essa avaliação são as mulheres. Olha que interessante, porque as mulheres têm um olfato muito mais sensível e menos tolerante a odores. Então, tem uma pesquisa que mostra que, geralmente, quando você pede para um homem fazer a avaliação organoléptica e uma mulher, o homem tende a achar que é mais normal. Já a mulher é mais exigente nessa questão aqui do hálito. Qual que é a questão aqui? Aqui é uma avaliação subjetiva, porque você não está mensurando a quantidade. Então, ele não tem uma precisão quantitativa, ele é mais qualitativo. E ele vai depender do que o Zé falou, da acurácia do olfato do examinador. Então, se for um examinador que teve, por exemplo, Covid e perdeu o olfato e o paladar, então ele vai ter alterado aí o teste. Então, como é que a gente resolve essa questão do organoléptico? Muito simples. Conchinha na mão, prende o ar, mais ou menos aí, você tenta prender o ar por 1 minutinho, né, de 60 segundos mais ou menos, e depois sopra. Então, faz aí, Zé, vê se escovando o dente ficou legal aí o hálito. E nós temos também um outro teste. Este é um exame, que é o chamado teste de Banner. O teste de Banner, ele é um exame complementar, e ele vai identificar, por meio de exame, a quantidade de enzimas que algumas bactérias que degradam proteínas estão presentes ali na saliva. Então, é uma outra forma também, tanto de avaliar na condição de doença periodontal, porque essas bactérias que a gente chama de Banner positivas, que são bactérias capazes de degradar proteínas ou aminoácidos. E o que é essa questão? É interessante a gente perceber que a gente conhece muito bem os mecanismos da cárie, né? Então, a gente sabe lá que temos o Streptococcus, que é um micro-organismo que degrada o quê? Carboidrato, não é?
que ele tem uma preferência por degradar a sacarose, e aí, como produto dessa degradação, ele vai produzir ácidos que acabam diminuindo o pH, levando à desmineralização da superfície dental. Só que nem todas as bactérias da boca gostam de açuquinha, né? Nós temos bactérias que degradam proteínas e não carboidratos. E essas bactérias que degradam proteínas são as grandes vilãs do processo de halitose. Então, esse teste de Banner é um teste de exame complementar em que vai ser identificado a presença de enzimas provenientes dessas bactérias que degradam proteínas. Então, aqui, 3 formas de avaliar a halitose. Uma mais profissional, então é só comprar, você que não quer fazer aí o organoléptico, não é, Maria Eduarda? Compra, então, lá um alímetro, fica mais fácil de detectar compostos sulfurosos voláteis. E aí, pensando aqui nessa questão do teste Banner, nós temos bactérias Bano-positivas. Por que Banner? Por que essa palavra aqui? Porque ela é derivada de um dos compostos enzimáticos que são degradados. Então, você tem aqui aminoácidos como a cisteína, e você tem também produtos, quando principalmente o indivíduo ele tem sangramento gengival, ele vai ter presença de sangue na cavidade bucal, não é mesmo? E esse sangue presente na cavidade bucal vai ser degradado. Então, muitas vezes esse sangue, na forma de pequenos coágulos ou de soro, vão ser matéria-prima para essas bactérias. Então, essas bactérias, elas vão degradar tanto aminoácidos, como produtos advindos do sangue. E quanto que a gente tem sangue na boca, na gengivite, nós muitas vezes podemos ter na periodontite sangramentos espontâneos, não é mesmo? Então, olha a relação da halitose com a doença periodontal. Fica bem claro para nós que tem uma forte associação, não é? E aí essas bactérias, elas vão degradar aí as proteínas e vão liberar compostos sulfurosos, principalmente 3 compostos. Esses compostos são identificados no alímetro. Então, o aparelho do alímetro vai conseguir identificar a presença das metilmercaptanas. Então, é muito interessante o cheiro da metilmercaptana, é muito semelhante ao cheiro daqueles produtos para alisar o cabelo, ou muitas vezes quando você vai manipular material de moldagem, que é a mercaptana, você vai sentir um cheiro forte, um cheiro sulfídrico. Também temos aí o sulfeto de hidrogênio, que também é um composto sulfuroso, e o dimetilsulfeto. Então, esses processos aqui contêm o que na sua fórmula? Olha aqui o que tem na sua fórmula. Tem o enxofre, né? Então, dá para a gente poder falar que o cheiro forte que nós sentimos na halitose é o famoso cheiro do inferno. Como se diz, é o cheiro do enxofre, né? Então, é o enxofre que está aí presente, incomodando o nosso olfato. Por isso que o alímetro pode ser um teste importante, porque ele vai identificar partes por bilhão de compostos sulfurosos, sobretudo sulfeto de hidrogênio, metilmercaptana e dimetilsulfeto. E aí a gente vai lá, então, para pesquisas, né? Você sabe que eu gosto muito de pesquisa, e aqui é uma pesquisa bem interessante, porque ela é uma revisão sistemática, então ela é um alto nível aí de evidência. Então, em diferentes países, ela verificou, será que esse problema existe mesmo? Será que existe esse problema da halitose? Qual é a sua frequência? Qual é a sua prevalência? Então, quem mede prevalência de doença, vocês já aprenderam lá com a professora Rízia e com a professora Marinês, são os estudos epidemiológicos, a epidemiologia, justamente. Então, ela vai identificar quantos indivíduos estão afetados por aquela condição. Será que aquela condição é rara ou será que aquela condição é prevalente? Então, um estudo aqui feito no Japão, por Mikazaki, ele usou aqui uma avaliação bem objetiva, ele usou um alímetro para identificar o quê? Compostos sulfurosos voláteis.
Então, ele percebeu que aqueles indivíduos que tinham mais de 75 partes por bilhão, ppb, eram em torno de 28%, ou seja, uma prevalência aí de quase um terço das pessoas. Então, se a gente for usar esse teste aqui, de cada 10 pessoas que vão no seu consultório, 3 teriam a litose. E podem, muitas vezes, saber que tem ou podem não saber que tem. Um outro estudo aqui de um pesquisador bem famoso em halitose, realizado nos Estados Unidos, ele fez um estudo com uma amostra um pouco menor. Esse aqui foi com 2.000 funcionários públicos. Este aqui foi com idosos, adultos e idosos, né? Sobretudo aqui idosos, porque acima de 60 anos. E ele levou em consideração o quê? A autopercepção. Então, perguntava lá, Zé, você acha que você tem mau hálito? Aí o Zé falava, sim, eu tenho. A Giovana, não tenho. O Vander, sim, eu tenho. A Maria Eduarda, Deus me livre. Então, se fez aqui uma autopercepção, que era uma forma de poder avaliar se as pessoas achavam que elas tinham mau hálito. E aí, se identificou que 30% das pessoas autorreferiam ou autorreportavam a litose. E desses 31%, 24% diziam que outras pessoas já haviam falado para eles sobre esse problema. Então, percebam aqui que nós temos um gap entre as pessoas que dizem que percebem que tem a litose e aquelas que outras pessoas falaram para elas que ela tinha a litose. Então, a gente vê ainda que as pessoas têm um receio socialmente aí de falar para o outro que ele está com bafo. Um outro estudo aqui, o francês é famoso pelo perfume e pela questão do banho, né? Então, aqui, indivíduos acima de 15 anos, também avaliando alta percepção, viu que o francês, ele tem menos halitose reportada. Pode ser que ele esteja mais acostumado com os cheiros provenientes da ausência de banho, né? Então, uma menor prevalência aí de halitose reportada entre os franceses. Mas mesmo essa menor prevalência gira sempre na faixa de 20% a 30%. Aqui, uma avaliação organoléptica, que é aquela de cheirar lá e ver o score. Dentro do score 5 da halitose, esse estudo lá em Estocolmo, na Suécia, entre indivíduos adultos, identificou aí que o score grave já é bem mais raro, ainda bem, né? E é menor o número de pessoas que têm aí uma halitose grave, que seria o score 5. O outro estudo lá na Turquia, esse com crianças, também avaliação organoléptica. Agora vocês já sabem o que é avaliação organoléptica. Viu que em crianças esse valor está em torno de 15%. É interessante também um outro estudo que foi desenvolvido na Suíça. Esse estudo na Suíça você tem aí, e na Bélgica, centros específicos que tratam a litose. No Brasil você também tem. Vocês podem depois jogar no Google, quem se interessar por esse assunto, joga lá, Sociedade Brasileira de Halitose. E aí vocês vão ter lá muitos estudos sobre a litose e uma sociedade específica que trata desse tema, tão relevante que ele é. E aí você vai ter aqui de 3 tipos de testes que se avaliou nesse estudo da Suíça. Avaliou a autopercepção, avaliou o organoléptico e avaliou o composto sulfuroso volátil. Então, ele viu aqui que no organoléptico, que tinha um score maior que 3, era 11,5%. Que diziam que era autorreferido, eles referiam que tinha a litose, a pessoa mesmo percebia, era 32%. E que tinha maior que 75 ppb no alímetro, era 28%. Então, percebam que é muito mais sensível o teste com alímetro e o teste autorreferido do que o organoléptico, né? Então, o organoléptico percebeu um score 3 só em 11%, enquanto 32% autorreportavam a litose. E quando você foi medir a quantidade de composto sulfuroso volátil, que é o CSV, percebeu 28%. Por fim, um estudo na Suíça, também com soldados do Exército, então pessoas jovens, tanto a análise clínica, aqui a análise Bana,
quanto à autopercepção, ele vai encontrar aí uma faixa de 20%. Então, no geral, o que esses estudos nos falam? Que nós vamos ter uma prevalência entre 20% e 30% em adultos e idosos, e uma prevalência entre 10% e 15% em crianças. Então, crianças também podem ter a halitose, apesar de que em crianças você vai ter uma associação bem maior com as questões relativas à otorrinolaringologia. O que os estudos nos mostram também? Que evidências consistentes apontam para 3 principais causas de halitose. Então, como nós falamos, cerca de 90% da halitose é por origem bucal. Então, não adianta tratar a halitose dizendo para a pessoa ir lá fazer uma endoscopia somente e tratar com gastroenterologista. A avaliação tem que ser transdisciplinar, porque nós vamos ver aqui, 90% tem causas bucais. E quais são essas causas bucais? Com evidência, gengivite, periodontite e saburra. Por que esses fatores estão associados? Porque nós já sabemos que a gengivite e a periodontite, diferente da cárie, é uma degradação de tecido por bactérias que degradam proteínas, que degradam colágeno, que degradam aminoácidos provenientes do sangue. E aonde a gente vai ter sangramento? Gengivite, periodontite. E essas bactérias se acumulam bastante na superfície lingual. Daí a gente já começa a pensar no tratamento, não é? O tratamento, ele vai ter que ter uma boa higiene oral, tem que fazer tratamento das condições de cárie, de doença periodontal e de gengivite. Tem que instituir uma boa higiene oral e também neutralizar os compostos sulfurosos. Outras evidências chamadas de restritas, quer dizer, elas estão ainda em estudo, não dá para confirmar, apesar de elas terem uma íntima associação com a gengivite e a periodontite. Nós temos também aqui outras condições. Então, essas outras condições são cáries, próteses mal adaptadas, o câncer bucal também, sobretudo quando começa a ter necrose, não no começo, a fístula, porque nós vamos ter agente aí bacteriano, produto de bactéria anaeróbica. Vocês já devem ter percebido, quando vocês foram abrir, quem já percebeu isso, mesmo com a máscara, que vai abrir um dente necrosado e vem um cheiro forte? Alguém já percebeu, já conseguiu perceber isso? Vai abrir um dente para endo e vem um cheiro forte de um dente necrosado? Se vocês ainda não perceberam, vocês vão ter oportunidade de, no exercício da profissão, se depararem com isso. Então, a gente sabe que muitas vezes a dor presente num dente necrosado é uma dor proveniente dos gases, das bactérias que fazem aí o processo de degradação e de necrose da polpa. Então, o processo de necrose, né? Aí o Zé falou que já sentiu tanto forte, né, o cheiro, que até pôs um eucaliptol ali para dar uma amenizada no ambiente, né? O Zé já está fazendo aromaterapia para deixar o dente mais agradável, né? Por que, Zé, que isso acontece? Porque você tem ali os gases justamente derivados de produtos sulfurosos. Também temos as estomatites e as candidíases e outras infecções aí vão entrar em menor percentual. E aí, pessoal, nós temos aqui as chamadas causas primárias e as causas secundárias. Causa primária é justamente o processo metabólico ou sistêmico de origem nas mucosas. Então, a gente vai conseguir diferenciar uma halitose que seria, poderíamos dizer assim, fisiológica. Né? O que seria uma halitose fisiológica? Seria aquela, por exemplo, do odor da manhã, matinal, ou quando a gente fica em jejum. Então, ele é derivado de processos metabólicos.
Agora, nós temos as causas secundárias. As causas secundárias, nós vamos ver que afeta bastante, sobretudo idoso, que é a xerostomia, a língua saburrosa, cárie e doença periodontal. E temos também as condições que não são de origem bucal. Então, há um percentual aí de 5 a 1% que a gente faz todo o tratamento. Então, isso aqui vai ser a última coisa que nós vamos pensar. Como 90% é boca, então nós vamos pensar em cuidar da boca. Depois de tratado a doença periodontal, tratado a cárie, o paciente instituiu uma boa higiene e ele continua ainda com um processo de halitose, aí nós vamos pensar nas origens não bucais, sobretudo das vias aéreas superiores. Então, nós vamos ter processo inflamatório nas tonsilas ou nas amígdalas, nós podemos ter sinusites e alterações nos seios nasais e paranasais, processos pulmonares, e aí 1% só é o chamado estômago, que muita gente fala. Então, quais são os processos fisiológicos que podem alterar aí? Sobretudo, diminuição do fluxo de saliva. Mas também nós podemos ter as questões alimentares. Pra vocês terem uma ideia, lá na Ásia, muitas vezes as pessoas mastigam alho, porque eles gostam do hálito proveniente do alho. Então, o cheiro do alho, para nós, pode parecer forte, mas culturalmente, em algumas regiões, pode ser agradável. Também, ficar sem comer pode levar a alterações fisiológicas, e aqui não é uma doença. Nós temos também a halitose no fumo, então aquele cheiro do fumante. Então aqui não é um processo patológico, é porque a pessoa fuma. E aí nós também temos atividade de enzima das bactérias BANA. Agora, as alterações patológicas. As alterações patológicas, nós vamos ter necrose de células e apoptose de células, infecções orais, infecções do trato respiratório alto e inferior, aqui transtornos gastrointestinais, inclusive aí anorexia, podemos ter também processos de refluxo. Um outro grupo, que são pessoas que têm problemas neuropsiquiátricos, então seria aquela halitose, pseudohalitose ou falsa halitose, doenças sistêmicas e uso de drogas. Então, vamos entender isso aqui nesse esquema? Então, 90% está relacionado aqui, ó. 90% é boca. E, sobretudo, o que nós temos que ter atenção para as causas de halitose na boca? Condição dos tecidos gengivais e periodontais. Então, a gente sabe se tiver sangramento, inflamação, nós vamos ter liberação desses compostos sulfurosos. Uma atenção especial nós temos que dar aqui para a língua. Então, nós temos que desenvolver processos de limpeza da língua. E isso está aí a principal causa da halitose. Outra causa da halitose que nós vamos ter são as condições de vias aéreas. Então, nós vamos ter aqui, ó, seio nasal e seio paranasal. Então, se eu tenho uma sinusite, a sinusite pode ser bacteriana e produzir ali no interior compostos bacterianos que levam a necrose celular, necrose de liquefação. Então, de 5% aí, mais ou menos, vamos ter alterações na cavidade nasal. Não vamos pensar de cara na cavidade nasal? Não. Depois de tratar a gengiva e saburra, permanece o mau hálito, aí nós vamos pensar nas causas nasais e paranasais. Agora, nas crianças, uma especial atenção nós temos que dar aqui, ó, para amígdalas e linfonodos. Então, é importante numa criança, e eu falo isso para vocês com muita propriedade, é exatamente 1 ano. O Rafael, que é o meu filho do meio, ele ficou internado por uma infecção de amígdala. E a gente percebia alteração no hálito dele, por conta justamente dessas bactérias. Então, como é que a gente identifica em crianças essa halitose de via aérea? Tem 2 formas a gente poder perceber isso. Então, a gente pode perceber apalpando o linfonodo. Então, é interessante que o Rafael tinha linfonodo submandibular e linfonodo da cadeia do pescoço palpável.
Por quê? Porque ele tinha um processo infeccioso. Então, é aquele linfonodo que é inflamatório. Como é que é o linfonodo inflamatório? Ele é móvel e ele é dolorido. Ele não é fixo, duro, né, e sem dor. Ele é móvel e dolorido. Então, aperta, ele se move nos seus dedos e você percebe que o paciente relata que dói. Então, apalpar a cadeia ganglionar é importante para identificar a infecção. Outro aspecto importante é visualizar a amígdala, perceber se a amígdala está amarelada ou está esbranquiçada, que pode identificar ali infecção, ou se a amígdala e a garganta estão avermelhadas. Quando está avermelhado, é mais característica de inflamação. Quando está branco, amarelado, é mais característica de infecção. E aí, qual que é a questão aqui? Ela vai ser multi e transdisciplinar. Então, o médico vai tratar com antibióticos essa condição, e aí a litose vai passar, porque passou a infecção, passou a litose. E aí, só 1% vai ser de via aqui, tanto de via respiratória como de via gastrointestinal. Então, nesse aspecto, as vias gastrointestinais e respiratórias respondem ao menor percentual. Então, guardem essa tabelinha aqui, ó, para vocês poderem tratar. A maior parte é oral e, sobretudo, na língua. De 5 a 10% é nasal e paranasal. 3% é tonsilar e só 1% é gástrico, né? Então, a maior parte, a maior frequência desses compostos vermelhos de enxofre que estão subindo aí, são compostos derivados de doenças de gengivite e de doenças periodontais. São elas as maiores responsáveis pela litose. Depois da doença periodontal, o segundo fator mais prevalente é a saburra lingual. Então, agora vocês estão craques em diagnóstico de halitose. Vai olhar para a boca, ver se tem sondagem com perda de inserção, se tem doença periodontal, se tem sangramento e inflamação. Depois, vai olhar para a língua, vai ver se tem saburra. Tratou a higiene, tratou a doença periodontal, aí sim nós vamos pensar em outras causas. Vai apalpar a cadeia ganglionar para ver se tem alguma infecção. Lembrando que a infecção não é para o resto da vida, então é uma litose transitória. E aí, por fim, que você vai suspeitar de outras condições. Então, o que pode determinar alterações no hálito? Todo mundo tem um hálito igual? Não. Tem alterações no hálito. E essas alterações têm a ver com a idade. Então, quanto mais idoso, maior a chance de ter halitose. Porque vai ter uma diminuição de saliva. Então, quanto mais idoso, maior a chance de ter aí, como nós vamos ver, por conta da xerostomia. Período do dia. Então, é mais comum ter halitose de manhã. Nós vamos entender quais são os mecanismos fisiológicos associados a isso. Então, a litose matinal não é patológica, não é por falta de higiene, é porque é fisiológico. Nós temos uma diminuição de salivação à noite e nós temos aumento de bactérias e diminuição do turnover celular. Também temos questões dietéticas que são relacionadas tanto a não se alimentar. Então, pessoas que ficam um grande período em jejum vão ter aí essa questão do hálito. Inclusive, os diabéticos, nós sabemos que eles estão descompensados, muitas vezes, pelo hálito cetônico, que é um hálito de fruta adocicada, né? Então, vocês começam a perceber que a gente vai atendendo tantos pacientes e nós vamos ficando craque nessa questão dos hálitos. Aí, sim, tem as condições patológicas, que são deficiente higiene e as doenças bucais. Então, quais são as principais substâncias odoríferas? Ou podemos dizer assim, mal cheirosas, José Victor, da halitose. Então, nós vamos ter aqui aminoácidos como a lisina, o triptofano, a cisteína. Então, o triptofano, a lisina, a cisteína são aminoácidos, né? Esses aminoácidos, eles podem ser degradados tanto por enzimas do nosso corpo, que a gente produz, como enzimas bacterianas. Então, esses aminoácidos sulfatados, eles vão dar origem, sobretudo, à putrescina, à cadaverina. O próprio nome já diz, né? Putrescina. O que é? De putrefação, não é? Cadaverina, que é o cheiro do cadáver, não é?
Por que existe um cheiro de cadáver quando a pessoa morre ou quando o animal morre? Porque se degrada as proteínas do seu organismo, não é? E temos também aqui a metilmercaptano, sulfeto de metilino e o sulfidreto. São todos compostos sulfurosos. O triptofano pode dar origem também a outros compostos não sulfurosos, como o indol e o escatol. Então, indol e escatol não vão ser identificados lá pelo exame com o alímetro. Também temos os glicerídeos, que não são aminoácidos. Esses eles são degradados em compostos voláteis de cadeia curta. São ácidos graxos, mas que não vão ser identificados lá no alímetro. Temos os corpos cetônicos muito comum quando a pessoa faz cetose, lá na doença metabólica descompensada da glicose, no diabetes, por exemplo. Então, você vai ter aí um excesso de glicose e você vai ter a formação de corpos cetônicos. É mais comum o hálito cetônico quando a glicemia está muito alta. Muito bem. E temos os compostos derivados do nitrogênio, ureia e ácido úrico, e creatinina. Então, esses compostos de ureia estão mais relacionados com a insuficiência renal. Insuficiência renal, nós vamos ver aqui que o hálito tem muito mais a nos dizer. Então, acho que muitas vezes a gente, na odonto, esquece de ver essa relação geral, né? Então, olha quanta coisa o hálito pode me dizer. O hálito pode me dizer se a pessoa está com insuficiência renal, o hálito pode me dizer se a pessoa está com diabetes descompensada, o hálito pode me dizer se eu tenho uma doença instalada periodontal, se eu tenho um mecanismo ali de bactérias bem agressivas do complexo vermelho. Então, é muita coisa que as substâncias podem nos dizer. Também podemos ter a litose secundária, que é aquela com material necrosado na boca, ou em decomposição, por exemplo. Podemos ter a litose vinda dos seios nasais e paranasais, sobretudo quando há as condições de integração com a área médica aqui, rinite, sinusite, faringite, tudo it, né? Amigdalite, tumores e abscessos, estomatite, gengivite, cárie e doença periodontal. Então, nós vamos perceber que alterações também de sinusite e de faringite podem se demonstrar com cheiros desagradáveis. E aí, como é que a gente faz um diagnóstico de uma sinusite, por exemplo? Uma radiografia panorâmica ou um perfil também nos dá a possibilidade de ver velamento no seio maxilar, no seio sinusal, nos seios sinusais no geral. E a amidalite, visualização clínica da amígdala e apalpamento ganglionar. Então, aqui fica fácil de entender como é que nós vamos ter quando a afecção vem da cavidade bucal. Processos necróticos bucais, enzimas da própria boca, então enzimas proteolíticas presentes na saliva e enzimas proteolíticas provenientes de bactérias. O que é uma enzima proteolítica? É uma enzima que quebra proteína. E aí vai dar, então, a putrefação, que é justamente essa degradação. Como nós vimos, então, a quebra dos aminoácidos, lisina, cisteína, triptofano, vai dar origem a diferentes compostos ricos em enxofre. E aqui vai dar origem a putrescina cadeverina. E o triptofano, indol e escatol. Por que é importante a gente entender isso? Para guardar esses nomes? Não, mas para saber que o enxofre está presente aqui. Se o enxofre está presente aqui, uma forma de melhorar esse hálito é neutralizar o enxofre. E a gente tem uma das formas de neutralizar o enxofre com o zinco, como nós vamos ver ali. Então, só para a gente poder entender os tipos de halitose. Então, essa que o Zé Vitor acabou de combater aqui. Por que essa acontece? A halitose da manhã. A halitose da manhã não é uma doença, ela é fisiológica, né? Então, qualquer pessoa, mesmo que tenha aí uma boa higiene bucal, ao acordar, ela vai ter aqui, sobretudo, precipitação de mucina na língua, ela vai ter descamação de células que não tiveram o seu turnover realizado durante a noite, células que vieram de apoptose, então fragmentos celulares, e isso retido na língua. Oi, Zé.
O que é a mucina, mesmo? A mucina está presente na saliva, ela é um composto proteico que vai dar lubrificação. Então, quando você puxa a saliva e ela forma aquele fio, quanto mais a saliva, a gente, quando atende o paciente, tem saliva que o sugador pega rapidamente, ela é muito líquida. E tem saliva que é mais viscosa. Então, a mucina vai ser esse composto proteico que vai dar a viscosidade. Então, quando forma aquele fio de bala com o sugador, é porque é rico em mucina. A mucina, ela pode ser degradada. Por isso que de manhã nós vamos ter uma saliva menos líquida. De manhã nós vamos ter uma saliva mais pegajosa. E aí essa concentração alta de aminoácidos, aqui, ó, os aminoácidos é aqui, ó, o enxofre, vai levar que bactérias gram-negativas possam fazer a degradação desses glicosaminoglicanos salivares. Então a mucina está dentro desses glicosino-aminoglicanos salivares, tá bom? A outra litose, a litose da anorexia aí, né? Então, nós vamos ter dois processos aí nessa litose presentes. Então, quando chega uma paciente para você, magérrima, e ela reclama da litose, provavelmente a litose dela não é por placa bacteriana, é uma litose fisiológica da fome. Então, como é que resolve essa litose? Ela tem que se alimentar de forma regular. Então, o jejum prolongado vai levar à secreção pancreática aumentada. E aí a putrefação de componentes dessa secreção pancreática. Então, a gente precisa se alimentar de 2 em 2 a 3 em 3 horas. É lógico que não é alimentar uma pratada. Mas a gente não pode ficar em jejum muito tempo. Se a gente fica em jejum muito tempo, nós vamos ter uma ação alterada metabólica. Também tem pessoas que usam anorexígenos, medicamentos para emagrecer. E esses medicamentos vão atuar do mesmo jeito, Zé Vitor, reduzindo o volume de saliva. A saliva vai ficar menos líquida. E aí vai ter mais chance de degradação da mucina da saliva, putrefação. Temos também a litose de desidratação. Essa litose, ela é muito comum lá no idoso. Então, com esse calor, é muito fácil a gente ver um idoso desidratando. Então, é importante, nesse calor, beber bastante água. E quando a gente desidrata, o que acontece? Vai ter menos água no nosso corpo, não é? A desidratação é a perda de água no nosso corpo. Então, um dos primeiros reflexos que nós temos na desidratação é a boca ficar seca. Então, o lábio aqui, ó, começa a ter rachaduras, né? Então, o lábio começa a não ficar brilhante como o lábio do José Vitor. Começa a ficar um lábio seco, sem brilho labial. Então, esse lábio, ele está seco por quê? Porque diminuiu o fluxo salivar. A saliva ficou mais viscosa, vai depositar mais sobre a língua mucina. Foi o que o Zé perguntou. E o que pode levar à desidratação? A febre, fazer muito exercício sem se hidratar, diarreia. No idoso é muito comum o idoso internar para receber soro porque desidratou. Então, uma especial atenção nós temos que ter com os idosos na desidratação. E muitas vezes a gente percebe como que o idoso está desidratando. Você percebe pela boca, então você vê um idoso que a boca está toda rachadinha, seca, quer dizer que o idoso está desidratando. Outra coisa, você pode puxar a pele e ver quanto tempo ela demora para voltar ao normal. É uma forma de avaliar a hidratação pela pele. Outra forma de avaliar também a hidratação é quando a gente percebe aí a questão da saliva. Então, a ausência de saliva ou muito pouco saliva quando a gente faz ordenha de parótida, por exemplo, ou ordenha de submandibular. Então, aqui a xerostomia, que é comum também em pessoas que são idosas, que tomam muitos medicamentos, que fumam, que estão em processo de tratamento para tumores de medula óssea, TCC aí do José Vitor, do Diego, da Jéssica. Nós temos as questões de nervosismo, de respiração bucal, porque a saliva tem uma atuação do simpático e do parasimpático. Então, nós podemos estimular a saliva, estimulando esses mecanismos de parasimpático. Podemos também neutralizar aquela pessoa que tem saliva demais, um paciente com necessidade especial, a gente consegue controlar a saliva
alterando aí as ações de acetilcolina, de simpático e parasimpático. Então, a gente sabe que nervosismo vai alterar também o processo e a saliva vai ficar mais espessa. Inclusive, a gente consegue ver a língua bem seca, bem árida, né? É interessante, quando a língua ela está bem ressecada, ela não está lubrificada, pode ser um indicativo para a gente de xerostomia. Então, para resumir esse processo e a gente começar a entrar agora nos tratamentos, a gente viu que a halitose no diabético tem a ver com os corpos cetônicos e com a xerostomia. Nós vimos que 1% pode ter alterações gástricas, que está associado a dispepsias, que seriam alterações aí sulfuradas no estômago. Então, você pode ter ali processos decorrentes no estômago de gastrite ou da presença de H. pylori. Então, na endoscopia, você consegue perceber uma bactéria específica no estômago e tratar isso. Também tem uma questão relativa ao peristaltismo do esôfago e do intestino. Você tem aí as outras condições também pulmonares, então você pode ter abscessos no pulmão, tumores e necroses no pulmão. Então, essas perturbações pulmonares, o hálito ele pode subir da via aérea inferior, porque o ar ele vem justamente exalado do pulmão, não é? Então, ali, quando sobe a inalação, a expiração do gás carbônico, pode vir também processos de abscessos. A ICR, o que é ICR, professor? Insuficiência renal crônica, justamente que é aquele hálito lá da creatinina, da ureia. E também nós podemos perceber nos distúrbios do fígado, hepáticos, de alterações de putrefação no intestino, quando você tem ali alterações na liberação da bile. Então, a gente sabe que o olho amarelado, a boca amarelada, a gengiva amarelada, podem nos indicar alterações hepáticas. Então, olha como a medicina periodontal ela é totalmente integrada com as questões relativas à xerostomia, ao estômago, ao esôfago, ao intestino, ao rim e ao fígado, né? Então, é encantador, de fato, a pério é muito linda, né? E aí, as modificações fisiológicas, como nós vimos, o hálito decorrente da nicotina, os medicamentos que também podem alterar o hálito. Aqui, um ponto interessante, menstruação. Então, as meninas aí vão perceber isso. Às vezes, podem perceber uma alteração do hálito que é fisiológico, que é durante o processo de menstruação pelas alterações hormonais. Também podemos ter alterações tanto na redução como no aumento da glicose. Também podemos ter alterações relativas a alimentos, principalmente cebola, alho, azeitona, couve-flor, ovos. Por que ovos? Viu falar no cheiro de ovo podre? O que é o cheiro do ovo podre? É o enxofre, não é? É justamente os compostos voláteis odoríficos, ou compostos voláteis sulfurosos, compostos voláteis sulfurosos. Nunca mais vocês vão esquecer, não é a viagem, não é a CVC. CVC é bom, é o CVS não é bom. Composto volátil sulfuroso. Então, aqui um diagrama para a gente resumir tudo isso, como é que a gente faz a avaliação da litose. Então, estou com uma litose aqui indefinida, quero investigar. Então, vou investigar por meio do exame odontológico. Então, o exame odontológico é importante. Podemos fazer o exame otorrinolaringológico. Nós não somos médicos, mas podemos ver a amígdala, podemos ver garganta, sem problema, fazendo esse tratamento transdisciplinar. Agora, exames mais específicos, como a nasofibroscopia, aí nós vamos ter que encaminhar para o otorrino. Exame mais específico, como a endoscopia, nós vamos ter que encaminhar para o gastro. Exames mais específicos, como tórax, pulmão, nós vamos ter que encaminhar para o pneumologista ou para o clínico geral também, que consegue ver isso. A alimetria nós podemos fazer no consultório. Então, aqui, a maior parte dos problemas, nós dentistas é que resolvemos. 90%, guardem esse número, não é número de candidato, 90%. Nós vamos estar cuidando aqui das questões odontológicas e do hálito. Então, quando que eu tenho uma litose verdadeira?
A litose verdadeira, eu vou identificar causas orais, é a mais frequente. Então, nas causas orais, o dentista vai ter um papel muito importante, sobretudo no tratamento da gengivite, da periodontite e da saburra lingual. Temos causas extraorais, que são pouco frequentes. Aí nós vamos ter que encaminhar aí para o gastro, para o pneumo, ou para outra especialidade que for necessária, um tratamento específico da área médica, mas isso é a menor porcentagem. Nós temos a halitofobia e a pseudohalitose. Na pseudohalitose, falsa litose, é aquela litose matinal, a litose do jejum, é só orientar a pessoa a se alimentar. Agora, a halitofobia é uma questão que já vai envolver a psicologia e a psiquiatria. É aquela pessoa que tem tanta preocupação em socialmente se destacar e ela começa a inculcar com coisas que existem na cabeça dela. Não quer dizer que não existem. Existem no aspecto psicológico. Então, você vai ter que demonstrar para a pessoa que ela não tem halitose e ela acredita que ela tem. Como é que você convence ela que ela não tem? Aí você vai precisar do alímetro. Que aí você vai mostrar para ela, tá vendo aqui, ó, não tem composto sulfuroso volátil no seu hálito. Então, você não tem. Então, a gente vai ver muitos pacientes também que procuram atendimento e que eles não têm, de fato, halitose. Aí, agora, pensando aqui nos tratamentos, vou fazer a merchandising aqui de vários produtos para vocês poderem tratar. Então, pensando aqui para a gente poder caminhar para o fim, pensando nos produtos, né? A gente vai ter aí diversos produtos. Eu vou tirar aqui um pouquinho, depois eu volto nessa página aqui. Deixa eu voltar para a câmera para vocês de novo, para vocês verem a minha carinha, pra vocês não ficarem com saudade de mim. Então, olha só. Nós podemos aqui pensar, então, em diversos produtos para o tratamento. Eu peguei e separei aqui para vocês alguns produtos. Então, nós sabemos que a principal causa tem a ver com as condições periodontais, não é? Então, nós vamos fazer a sondagem, vamos fazer a raspagem, o tratamento de gengivite, que vocês já estão aí bem acostumados. E nós vamos precisar instituir hábitos de higiene. Então, dentro dos hábitos de higiene, nós sabemos que a principal atuação aí são das ações mecânicas. Então, aqui, ó, mostrar para vocês uma escova, né? Então, aqui essa é uma escova da Curaprox, então ela é propaganda da Curaprox agora, depois eu vou fazer de outros produtos, pra vocês não falarem que eu só gosto da Curaprox, né? Então, o que é a diferença na escova para a gente orientar o nosso paciente? É uma escova que tem múltiplas cerdas aqui, não de nylon, então monofilamentada, uma escova macia, que permite uma boa higienização e massagem da gengiva. Então, é um ponto importante a escolha da escova. A gente tem que orientar o paciente sobre isso. Às vezes ele pega uma escova dura. Então, não tenham receio de, no consultório, dedicarem um tempo para indicar para o paciente a utilização da escova. Tem várias escovas, mas as que não são de nylon, as que são de microfibra e com múltiplas fibras, então essa aqui, por exemplo, é a 5.460. Então, a 5.460, o que ela quer dizer da Curaprox? Quer dizer que ela vai ter aí 5.460 cerdinhas aqui para higienização. Então, isso é relativo à escova. Com relação a creme dental, já pode me contratar, né? Agora eu vou trabalhar para Colgate. Então, nós temos aqui o creme dental, um creme dental da Periogard, não sei se vocês sabiam disso, mas nós temos um creme dental específico aqui. O que é a vantagem desse creme dental? Olha aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, citrato de zinco. Então, tá bem aqui, ó, o citrato de zinco a 2%, ó. Consegue enxergar aqui, citrato de zinco a 2%? Então, o citrato de zinco, o zinco, ele reage com o enxofre. Então, ele ajuda muito na neutralização dos compostos.
Então, esse tipo de creme dental, ele pode ser um grande auxiliar para a neutralização dos compostos, porque o zinco reage com o enxofre e evita que fique aquele gás, porque a gente sabe que esse composto é gasoso, não é? Então, já falamos aqui desse. Temos também aqui, ó eu trabalhando para a Colgate aí de novo, ó. Colgate Total 12. O que o Colgate Total 12 tem? Ele tem o triclosan. Então, o triclosan, além de ser um agente microbiano, ele vai ter uma ação aí interessante, antisséptica e também de neutralização. Então, o triclosan também consegue neutralizar o enxofre. Então, a gente tem alternativas para o nosso paciente. Nós temos também compostos de acetato de zinco em spray. Oi? Ele é agente antimicrobiano, antisséptico e o que mais? O triclosan? O triclosan, ele neutraliza os compostos sulfurados. O triclosan está aqui na Total 12. O triclosan, ele é antimicrobiano, ele é antisséptico, por ser antimicrobiano, ele consegue fazer uma antisepsia da cavidade, e ele reage também com o enxofre, menos que o zinco. O melhor é o zinco. Então, o melhor seria essa pasta da Periogard. Mas o triclosan também reage com composto gasoso. Então, ele é indicado nesse sentido. Temos também uma pasta do Oral-B que tem zinco. E também que tem estanho. Então, eu vou mostrar para vocês na sequência também uma da Oral-B que tem estanho. Outro ponto importante também. Nós temos pacientes que usam prótese e que não tiram a prótese para dormir. Então, alguns de vocês que foram comigo, a Giovana vai lembrar disso, acho que o Zé Vitor também vai lembrar, de alguns pacientes que a gente atendeu na UPA. Você pega aquelas próteses totalmente cheias de alimento. Então, ali vai ter uma necrose, uma putrefação, como se fosse um alimento fora da geladeira, né? Então, ali vai ser causa exógena. Então, a gente precisa fazer uma higiene da prótese. E aí, para a higiene da prótese, nós temos a forma de higienizar a prótese, né? Então, uma forma de higienizar a prótese, Zé, é a gente poder aprender uma técnica de limpeza. Como assim, Zé? Não entendi. Você aprendeu lá? Ela pega uma luva, ela enche ela de água com... Eu não lembro se era clorexidina ou se... põe a prótese, fecha e sacode. Então, tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora também que vai ajudar nisso. Então, você pode fazer duas formas de fazer essa limpeza. Você pode fazer a limpeza com um sabão neutro. Então, para o indivíduo que está em casa, ele pode pegar... Não precisa pegar pasta de dente, porque pasta de dente é para dente, né? Para prótese, não precisa de pasta de dente. O próprio nome já fala, pasta de dente. Então, a prótese, a gente pode usar um sabão de coco neutro e uma escova para fazer higienização. Mas nós temos também essa técnica que o Zé falou, que seria colocar a água numa luva, colocar a prótese lá dentro e sacudir. E aí a gente pode usar compostos enzimáticos. Lembra do enzimático que a gente põe o material nosso antes de lavar, lá na clínica? Então, tem aqui a Corega. A Corega tem um composto, Corega não é só para prender dentadura que não ficou adaptada, né? O Corega, ele é da Sensodyne. Então, olha como eu estou fazendo propaganda de vários produtos, hein? Então, nós temos o Corega Tabs. O que é o Corega Tabs? É justamente um comprimidinho que você vai colocar num copo com água e pôr a prótese dentro. Então, você não precisa ficar sacudindo a luva. Você pode colocar a prótese de molho com o Corega Tabs e ele vai fazer essa ação tanto antimicrobiana, né? Então, esse é um aspecto importante, como ele vai também ter uma atuação enzimática. Outra coisa que a gente pode também dar para o nosso paciente, então, essas pastilhinhas aqui, ó. O que são essas pastilhinhas? São pastas profiláticas. Então, essas pastas profiláticas, o que elas têm nela? Ó, tipo um comprimidinho, tá vendo? Ela vai ter óxido de zinco e vai ter subnitrato de bismuto. Então, elas são interessantes para você poder oferecer para o paciente. Então, você pode oferecer para o paciente, é lógico que ele não vai usar todo dia. Pasta profilática é no momento que ele está fazendo o tratamento da litose.
Agora nós vamos entrar em outra parte aqui da minha propaganda com vocês, que é a parte dos bochechos. Então, a gente falou das partes químicas, a gente pode usar os dentifrícios. Nós temos também dentifrícios que atuam tanto mecânica como quimicamente. Então, a pasta ela não atua só mecanicamente, quando associada à escova. Ela pode ter compostos enzimáticos. Então, aqui, ó, tem duas pastas da Curaprox, que são pastas enzimáticas. Elas são interessantes para pacientes que estão fazendo tratamento oncológico e que tem pouca saliva, então ela tem enzimas que ajudam na liberação de saliva e que atuam além do flúor. Então, não precisa ter só flúor, elas podem ter ações enzimáticas. Então, a gente tem pastas da Curaprox que tem ação enzimática. Entrando na ação química. A ação química, ela é complementar. Eu sempre falo, e vocês vão guardar isso para o resto da vida de vocês. O que é mais importante, o banho ou o perfume? É o banho. Então, a ação mecânica sempre é melhor. Mas, em alguns momentos, a ação química pode me ajudar. Ações químicas são de curta duração, no máximo 7 dias, no máximo 7 dias. Então, às vezes, a gente usa por 14, 15, um mês, clorexidina ou bochecho. Não é para ter bochecho em casa. Então, muitos pacientes mascaram a halitose com bochecho. Então, aqui, ó, nós temos aqui da Colgate, né? Colgate Total 12, esse composto aqui é o composto de cetilpiridínio. O composto de cetilpiridínio, ele é um antisséptico bucal, ele pode ter uma ação, é uma ação mais fraca do que o padrão ouro, porque o padrão ouro, que nós sabemos, é a clorexidina. A clorexidina está presente aonde? Está presente aqui, ó, no PerioGuard, e está presente também no PerioPlus. PerioPlus é da Curaprox, e ele vai ter aí também, além da clorexidina, ele vai ter uma ação do Citrox, que é um derivado aí da casca da laranja, com uma ação antisséptica. Então, falamos da escovação. Deu para ver aqui, não? Tá dando, Elisa, para ver? Viu agora, Elisa? Tem uma linha, eu acho que é da Oral-B, para problema periodontal. Nossa, eu sei que ela tem um gosto tão ruim. É uma pasta vermelha. Um dia Sim. eu não dei conta, eu joguei fora, de tão ruim que ela é. Ela é muito ruim. Por que que ela é ruim? Porque ela vai ter metais, porque metais, o zinco, além do zinco também fugiu aqui, peraí. O bismuto, o zinco, o bismuto, nós vamos ter aí compostos metálicos. Então, tem uma pasta que chama Periodontax. É quase que impossível escovar o dente com a Periodontax, porque o gosto é muito forte, né? Provavelmente a que você usou é a Periodontax. E a Total 12, vocês já estão acostumados, ela é cetilpiridina. Agora, para terminar, eu vou voltar para os slides, mas não poderia deixar de falar para vocês, eu vou falar melhor nos slides, sobre isso aqui, ó, que é a escova interdental, né? Então, não adianta nada escovar só o oclusal, se a gente não usar a escova interdental e se a gente não usar uma escova para a língua. Então, hoje eu estou cheio de produtos e blogueiro, né? Pois é. Então, vamos voltar aqui para vocês, então. Quer ter um estoque desse em casa, né? É periodontista, né, Isabelle? Então, periodontista tem todo um arsenal aí, né? Vamos voltar aqui, então, para a gente finalizar os 2 últimos slides, então, sobre o tratamento. Então, aqui, no tratamento, nós podemos usar aqui da Oral-B, uma linha da Oral-B que o Zé falou, que é o ProSaúde Advance. Então, o ProSaúde Advance, ele vai ter aí o composto estanhoso. Então, isso que o Zé falou, que o gosto é forte, é por conta do estanho. Tá? Então, ele pode ter aí o composto de fluoreto estanhoso, está presente aqui na Oral-B Advance. E nós podemos ter compostos como esse da Bitufo, hálito puro. Ele é um spray que você vai fazer aí a dispersão na cavidade bucal
E o que esse spray tem? Zinco, né? Por que ele tem zinco? Porque o zinco, como nós vimos, reage com o enxofre, né? Além disso, nós podemos ter o cloreto de cetilpiridínio, como nós já explicamos para vocês, aonde que tem o cloreto de cetilpiridínio? No Colgate Plax, por exemplo, ou no Colgate Total 12. A triclosana, ou triclosan, aonde que tem o triclosan? Tem lá na pasta Colgate Total 12. Óleo essencial, aonde que tem óleo essencial? No Listerine. Qual que é a desvantagem do Listerine? É ter, muitas vezes, para dissolver os óleos essenciais, tem outras tecnologias, mas a maior parte tem álcool. E álcool deixa a cavidade bucal mais ressecada ainda. E a clorexidina? A clorexidina está presente lá no Periogard, que eu mostrei para vocês, e no Perioplus da Curaprox. Mas o mais importante é a educação para a saúde bucal e revisão odontológica. Além disso, nós podemos utilizar também probióticos. Então, tem aqui estudos mostrando um valor clínico interessante de usar probióticos. A gente teve uma palestra específica de probióticos com o professor Luiz Fernando, que até estuda isso no doutorado dele. Então, bactérias probióticas, como Streptococcus salivaris K12, Lactobacillus HB21, a Eisella cibaria. Então, esses micro-organismos, eles acabam, por uma questão de competição, inibindo bactérias proteolíticas. Quanto menos bactéria proteolítica eu tiver na boca, menos vou liberar composto de enxofre. Então, eu posso indicar, às vezes, para os pacientes, uma abordagem bem interessante, bem inovadora, que é a probiótico. E também posso usar, como eu tenho feito uso, do laser no PDT. Então, o que é o PDT? Não é um partido, né? O PDT aqui é a utilização de laser com um corante, o azul de metileno, que mata bactérias. Então, aqui, a gente pode utilizar laser na língua, por exemplo. Você cora a língua com azul de metileno, que é um corante, e aplica o laser. E aí você consegue matar as bactérias proteolíticas ali. É uma ação bem interessante o uso do PDT nas bolsas periodontais também. Também não podemos deixar de falar dos raspadores de língua. Tem várias marcas, tem esse aí. Então, não estou fazendo propaganda para nenhum. Aqui tem Bitufo, tem Oral-B, tem Colgate, tem Curaprox, né? Cada um com suas ferramentas aí. E aqui, ó, queria terminar, que tem o Colgate Total 12, que tem ali a questão da presença do cloreto de cetilpiridínio. Mas eu queria finalizar a aula com vocês fazendo uma reflexão sobre a higiene interdental. Então, percebam, olhem que interessante essa questão. Nós temos aqui presença de placa e sangramento gengival. Nós sabemos que o sangramento vai levar à presença de sangue na saliva e que bactérias vão usar essa matriz sanguínea para degradar a proteína e produzir os compostos sulfurosos. Quanto menos sangue eu tiver na boca, menos matéria orgânica eu vou ter de proteína para essas bactérias. Então, eu fiz a higienização lá, escova com muitas cerdas monofilamentadas, não de nylon, mas eu não posso esquecer da região interdental. Quando eu passo o fio dental, pensa num premolar. Eu tenho aqui uma concavidade, não é? E o fio, ele não consegue entrar aqui nessa concavidade. Então, quando eu pego regiões côncavas, pega uma região de canino, uma região de premolar. Sobretudo nos pré-molares, você não vai conseguir higienizar essa região da concavidade com o fio, porque ele passa reto. E também, se você usa aí uma escova interdental, se ela é muito fina, ela também não vai entrar. Então, você vai precisar de uma escova interdental com um calibre adequado, para que ela entre, e aí entra uma vez só, nos espaços interdentais. E como é que eu sei, então? É muito comum a gente recomendar escova interdental para quem tem diastema, ou para quem tem doença periodontal que já perdeu a papila. Mas e quem não perdeu a papila? Eu, você, podemos usar a escova interdental? A resposta é sim.
Mas essas escovas interdentais têm que ser bem finas. Então, aqui nós temos uma sonda, que é uma sonda da Curaprox. Eu tenho ela aqui, depois eu vou mostrar para vocês ela. Então, essa sonda, você vai medir o calibre e a cor da sua escova interdental. Então, você vai colocar ela no vão dos dentes e vai ver, marcou no vermelho, marcou no rosa, marcou no amarelo, ou marcou no verde. Então, de acordo com a cor que marcou, vai ser a cor da sua escova aqui, ó, o cabinho, da sua escova interdental. E aí você vai ter uma escova ajustada para entrar justamente na região. Então, percebam como o uso do fio dental sozinho, muitas vezes, não controla totalmente. Então, a gente já tem uma população que não usa fio dental. Então, seria interessante, na população de maior poder aquisitivo, é lógico que de menor poder aquisitivo, é muito caro os produtos da Curaprox. Mas numa população do consultório de maior poder aquisitivo, você pode indicar. Então, eu indico para todos os meus pacientes que têm condições financeiras para isso no consultório particular, e, inclusive, eu faço treinamento com eles na última consulta, para eles inserirem a escova interdental e poderem higienizar essa região. Certo? Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem esse livro aqui, ó, Periodontia Laboratorial e Clínica, está lá no ambiente virtual. Ele está disponível para vocês na biblioteca digital. O capítulo 9 tem esse professor aqui, ó, que é o professor Cassiano. Ele é lá da Federal do Rio Grande do Sul, e ele tem um capítulo sobre tópicos especiais em periodontia, a litose. Bem interessante. 9h03 em Varginha, sexta-feira. Chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Eu me diverti por estar com vocês, apresentando aqui os meus produtos. Não perde um minuto, né? Você vê que tudo é calculado, hein? Termina na hora certinha. Então, aqui, ó, só para a apresentação aqui para vocês. Sorte, né, Zé Vitor? Sorte. Então, aqui, ó, nós temos a sondinha das cores, né? Então, a sondinha das cores, você coloca no espaço, ela angula também, ó. Você consegue visualizar as cores para poder inserir. E aí, aqui é a escova interdental que eu uso, ó. Então, você pode utilizar aí as cores, né? Aqui, no caso, a cor amarela, e aí você pode angular para poder fazer a inserção nas regiões dentais para a escovação interdental. Que bom que vocês gostaram, né? Bem interessante mesmo o tema. E é sempre um prazer estar com os meus afilhados aí. Mudaram as estações, mas nada mudou. Alguma coisa aconteceu e estamos bem, estamos juntos, né? Custa caro, né, Zé Vitor? Você vai ganhar agora no curso da Curaprox que nós vamos ter pela Liga de Pera em novembro. Pessoal, foi bom estar com vocês. Vamos só fazer a chamada, aproveitando os 5 minutos que me restam dessa aula. Antes que vocês me cobrem, nós vamos aí fazer a chamada.